Então, queridos, falar sobre a unção é falar sobre o poder de Deus, é falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Falar sobre a unção é falar sobre Jesus. Aleluia. É falar sobre o poder de Deus, é falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Jesus, Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas Cristo quer dizer o ungido. E nós sabemos que no Antigo Testamento também se falava muito sobre o Messias que viria, amém? Que também quer dizer o ungido. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, Jesus, ele é um ungido de Deus. E ele, foi ungido pelo Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu abrir minha Bíblia logo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Primeiro vamos começar lendo lá em Filipenses 2, a partir do 6. Filipenses 2. Eu trouxe em outra versão, é a NVI, eu achei muito interessante, que diz assim: embora Deus não exigiu, não tampouco se apegou aos seus direitos como Deus, mas pôs de lado o seu imenso poder e a sua glória, ocultando-se sobre a forma de escravo e tornando-se como homens. Ele se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso na cruz. Então, queridos, nós sabemos que Jesus Cristo veio aqui para a terra, amém? Ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder. Jesus, ele não veio aqui para a terra com a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença, mas ele veio como homem aqui para a terra. Amém, queridos? E a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória. E ele veio para a terra como homem. Ele era 100% Deus, porque ele nunca pecou. Amém? Ele foi gerado no ventre de Maria de uma forma sobrenatural, onde o DNA de Maria não se misturava com Jesus, mas ao mesmo tempo ele era homem, semelhante aos homens aqui na terra, porque ele precisava cumprir esse propósito. Amém, queridos? E a Bíblia diz que Jesus, no ventre de Maria, com um ano de idade, com 20 anos, com 29, Jesus ele não operou nenhum milagre na terra. Amém? Mas quando ele foi batizado, no batismo de João, quando ele desceu as águas, do céu veio, o Espírito em forma de pomba e pousou sobre Jesus. E ele foi revestido de poder. Amém, queridos? E a Bíblia diz que dali por diante começou o ministério de Jesus aqui na terra, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia! E a fama dele se espalhou por onde ele passava. Está lá em Lucas 3, 21 e 23, e diz: e aconteceu que, ao ser batizado, todo o povo também o foi Jesus. E estando a orar, os céus se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Lá em Atos 10, 38 também diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, queridos? Então, Jesus, ele precisou, queridos, ser batizado nas águas, e ele foi, naquele momento, ele foi revestido de poder, ele foi revestido de autoridade, e o seu ministério começou aqui na terra. Então, queridos, entender sobre a unção é entender, querido, uma base muito importante na nossa vida. Nós, queridos, nós estávamos mortos espirituais, mas glória a Deus, porque Jesus disse: quem beber desta água que eu lhe der, do seu interior será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, uma vez que nós cremos em Jesus Cristo, como Filho de Deus, como aquele que veio para a terra e morreu no nosso lugar, pagou os nossos pecados, nós somos nascidos de novo. Nós somos
né, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. O poder de Deus passa a habitar dentro de nós. A unção passa a habitar dentro de nós. E agora nós somos filhos, filhos de Deus, ungidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Lá em 2 Coríntios 1, 21, diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e quem nos ungiu é Deus. Então, querido, uma pessoa pode ser Oxeliane, dizer que é ungida. Sim, querido, eu sou ungida e quem me ungiu foi o próprio Deus. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ele vem habitar, ele vem morar dentro de nós, ele vem nos selar. E Jesus disse, ele vai ficar aí até que eu venha para buscar a minha igreja. Aleluia. O Espírito Santo é o selo, é a garantia da nossa salvação. É a garantia que nós somos filhos de Deus, que nós somos ungidos, que nós somos separados para um bom propósito aqui nessa terra. E lá em 1 João 2,20 diz assim: e vós possuirdes unção que vem do Santo, e todos têm o conhecimento. Então, eu possuo a unção que vem do Santo, você possui a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Aleluia! Diz assim: e quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes a necessidade que alguém lhe ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, e permaneça nele, como também ele vos ensinou. Então, querido, quando está falando aqui, uma aguinha. Quando está falando aqui, querido, que a unção, ela nos ensina todas as coisas, não quer dizer que nós já sabemos de tudo, que nós não precisamos vir cultuar, que nós não precisamos ouvir a palavra de Deus, né? Que nós não precisamos desse ajuntamento santo, porque nós precisamos, amém? Porque existe o ofício do pastor, do mestre, para nos ensinar, do pregador, amém, querido? Então nós precisamos, mas aqui está falando da unção por dentro, do Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele nos ensina a ser filho de Deus, ele nos ensina agora a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Ele nos ensina a ser bons pais, a ser boas mães, a ser bom filho, a ser um bom empresário, a ser um bom pastor, amém, querida? A ser um bom diácono, a ser um excelente professor, porque a unção, querido, nós somos seres espirituais, nós não somos espirituais aqui e somos naturais ali, não, querido. Ah, eu estou ali na fila do banco, eu sou natural, eu estou na igreja, eu sou espiritual. Não, querido, nós somos espirituais. Aonde nós estivermos, querido, o Espírito Santo, ele está habitando em nós. A unção, ela está habitando em nós, e é para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Kenneth Hagin, ele fala que quando ele estava, muito doente, com enfermidade, um problema de coração seríssimo e um problema no sangue, ele estava acamado, ele estava paralisado, e o diabo dizia, você vai morrer. E os médicos diziam, você vai morrer, para você não tem mais jeito, é o fim, você tem pouco tempo de vida. E ele já era nascido de novo, mas ele disse que ali, no seu espírito, a unção que nos ensina todas as coisas, começou a falar para ele, você não precisa morrer tão jovem. Ele disse, é mesmo? Ele disse, sim. E ele disse que aquela unção começou a dirigir ele para as Escrituras, para a palavra de Deus. Começou a levar ele para os versículos bíblicos sobre cura, sobre fé. E ele disse que ali fé começou a ser gerada dentro do coração dele, queridos. E ele começou a crer, ele começava a declarar a palavra em voz alta todos os dias, várias vezes por dia, queridos. E ele disse que já estava crendo. E ele disse que estava deitada na sua cama e Deus disse para ele, uma pessoa curada, ela fica deitada na cama até 10h30 da manhã. E ele disse que na mente dele, nele ficou assim, disse, oxe, mas eu estou praticamente inválido,
eu nem me levanto da cama, mas no espírito ele deu um pulo da cama e ele disse: eu sou curado e sarado. E para a honra e glória do Senhor, querido, esse homem, ele não morreu com 16 anos de idade, mas ele viveu e ele completou a obra dele aqui nessa terra. Tudo isso por quê? Porque a unção que habitava dentro dele, querido, ensinou a ele acerca da palavra de Deus. Essa unção que habita dentro de nós, queridos, ela é para o nosso crescimento pessoal. Ela é para nos ajudar na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, como filhos de Deus. Ele nos ensina acerca da palavra, que ele traz clareza, amém? A palavra de Deus. Aleluia. Se uma pessoa falar assim: Betânia, você não é salva, mas ela tem uma certeza no espírito dela, porque aquela unção vai dizer para ela: você é salva. Não tem quem tire, querido, isso da nossa mente, do nosso coração, que nós somos salvos. Por quê? Porque a unção, ela testifica que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E ela é verdadeira, querida, ela não é falsa. Então essa é a unção por dentro. Quando nós nascemos de novo, amém, o nosso espírito ele é recriado e a unção passa a habitar dentro de nós. E existe o revestimento de poder, que está lá em Atos 1:8. Amém, queridos? Atos 1:8. Lá, antes de Atos, lá em Lucas, né, Jesus ele fala para os seus discípulos que eles não se ausentassem da cidade. Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como na Judeia, em toda Samaria e até os confins da terra. Então, querido, existe um revestimento de poder sobre as nossas vidas. Nós precisamos, querido, desse revestimento de poder, que é a evidência de orar em outras línguas. Para quê? Para que agora venha um revestimento de poder. Quando nós nascemos de noite, existe uma fonte que jorra dentro de nós. E esse revestimento de poder, querido, ele é como um rio que vai fluindo na nossa vida e abençoando as pessoas. Então, esse revestimento de poder, querido, é para o serviço. É para nós servirmos as pessoas. Como nós estamos servindo a Cristo. Aleluia. É as pessoas olhar para mim e para você, querido, por meio de um abraço, por meio de um toque, por meio de um olhar, por meio de uma imposição de mãos. Às vezes a pessoa está passando por problema e você tem a sensibilidade de perceber, de levar uma palavra para aquela pessoa e ela vai olhar para você diferente e ela vai dizer: essa pessoa tem algo diferente, algo bom, né? Diferente e bom, que vem da parte de Deus. Nós somos, queridos, as pessoas mais perto de Jesus Cristo aqui na terra. Então, querido, esse revestimento de poder é para nós abençoarmos vida, é para nós amarmos as vidas, querido. Existe uma habilidade, existe um poder sobrenatural na minha vida e na sua vida, que nos capacita, que nos habilita para viver um bom propósito aqui nessa terra, queridos. Não é na força do nosso braço, não é na nossa inteligência, não é, né, querido, com os conhecimentos acadêmicos, não é, querido, é por meio da unção. Na força do nosso braço, querido, na nossa força humana, nós conseguimos dar 1, 2, 3 passos, mas com o Espírito Santo dentro e com o Espírito Santo sobre, querido, nós vamos correr a nossa carreira com propósito, velozmente, querido, e nada vai nos deter, nada vai nos atrapalhar, porque nós honramos e nós reconhecemos a unção que está dentro de nós e sobre nós. Amém, queridos? E ela é poderosa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. No Antigo Testamento nós sabemos que a unção, né, ela era um óleo. Um óleo que lá no Antigo Testamento Moisés, ele teve a instrução de fazer aquele óleo da unção. E aquele óleo era para separar os sacerdotes e para, né, ungir todos os utensílios ali
do templo, do tabernáculo. E diz que aquele óleo era feito das mais excelentes especiarias. E aquele óleo era exclusivo para o serviço do templo, exclusivo de Deus. Aquele óleo representava o Espírito de Deus. Então, quando ungia, os utensílios, podia ter até um na casa de um irmão parecido, mas aquele que era ungido, ele era santo, ele era consagrado ao Senhor. Era para uso exclusivo do Senhor, porque ali ele estava ungido. Queridos, nós somos ungidos. Nós somos ungidos, nós somos separados, nós somos consagrados, nós somos exclusivos do Senhor. Por isso, querido, nós precisamos honrar a unção que está em mim e sobre a sua vida. Nós precisamos honrar, porque o preço que Jesus pagou, querido, foi muito alto. Foi muito alto, querido, para nós termos o que nós temos hoje. Então, nós precisamos valorizar a unção. Porque, às vezes, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós valorizamos muitas coisas. Nós valorizamos, damos honra, ouvimos a previsão do tempo, damos razão muitas vezes à nossa mente. Às vezes, nós reconhecemos algumas notícias, as opiniões dos nossos irmãos, mas nós precisamos honrar, reconhecer a presença de Deus que habita dentro de mim e de você. Porque um preço foi pago muito alto, querido, para que a unção esteja na minha vida e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então nós somos santos, nós somos separados para cumprir um bom propósito aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, o que é a unção? Unção é um revestimento de poder. Unção é uma habilidade divina que vem da parte de Deus para você, para dizer o que você tem que fazer, o que você vai dizer em nome do Senhor. O Espírito é a unção que vem habitar da parte de Deus. Na verdade, ele é o próprio Espírito de Deus que vem habitar dentro de mim e dentro de você. Então a unção, ela é uma habilidade, ela é uma capacidade divina sobre a nossa vida, para nós cumprirmos o nosso propósito, para nós cumprirmos o nosso chamado aqui na terra. Amém, queridos? E essa unção, ela pode aumentar. Lá em 1 Reis 19, 1 Reis 19. Aleluia. Então, como aumentar a unção? Conecte-se a outras unções. E quais as características que eu devo procurar em alguém para que eu deva seguir de perto? Então, querido, para que nós venhamos seguir pessoas de perto para aumentar a nossa unção, essa pessoa ela precisa ter caráter. Essa pessoa ela precisa ter uma vida de louvor. Essa pessoa precisa seguir Jesus bem de perto. Kenneth Hagin, ele diz: se você vai seguir alguém e se esse alguém sai só um pouquinho, da vontade de Deus, não siga. Siga alguém que está na totalidade, querido, que segue a Jesus plenamente. Ele tem uma vida consagrada, ele tem uma vida que dá frutos. Então, querido, se você tem um grupinho de pessoas que você está ali bem coladinho, bem juntinho, diz que nós precisamos observar se essas pessoas, querido, elas nos tornam melhor. Se estando perto dessas pessoas, nós ficamos mais afogueadas, nós temos mais vontade de orar, nós temos mais vontade de ler a palavra de Deus, querido, nós temos mais vontade de ter comunhão, nós percebemos a unção, o fogo aumentando. Essa é uma boa influência para a minha vida e para a sua vida. Agora, querido, se você anda com um grupinho de pessoas que diz: o que é que tem? Isso não tem nada demais. Ei, querido, se afasta, porque tanto como a unção ela aumenta, ela também diminui. Amém, queridos? Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que foi nos dado,
que a unção, ela é muito preciosa, queridos. Então, ela pode ser aumentada por meio da influência, da associação e do ambiente, ou ela também pode ser diminuída, dependendo de quem você segue. Então, isso é algo muito sério. Nós precisamos prestar atenção, ficar atento a quem nós temos seguido. Ele diz, às vezes tem pessoas poderosas que nós podemos, admirar a fé daquela pessoa, honrar a fé daquela pessoa, mas nós não podemos seguir a mesma doutrina, porque existe, ministros, pregadores que eles são poderosos, mas, fica devendo na doutrina. Como ele falou que tinha um homem, ele fala nesse livro que ele era muito poderoso, e ele tinha uma unção tremenda sobre a vida dele, a ponto de alguns pastores levar uma mulher e uns médicos levar uma mulher, para esse homem, uma mulher que tinha um tumor, um câncer maligno, que parecia uma berinjela roxa, diz que tomava toda a face daquela mulher. E esse homem, ele chamou aquela mulher para frente, ele mandou aquele tumor desaparecer em nome de Jesus, e de imediato ele desapareceu. Diz que a pele daquela mulher voltou como uma pele de bebê, como se nunca tivesse existido aquele tumor. Diz que ele era um grande homem de Deus, mas ele falhava no caráter. E depois de muitos anos, aquele homem se afastou dos caminhos do Senhor. Então, querido, Kenneth Hagin, ele fala que às vezes Deus dava direções a ele para falar com ministros. Cuidado com as pessoas que você segue. E muitas vezes aquelas pessoas, eles desconsideravam aquela instrução que vinha da parte de Deus. E ele diz que quando olhava mais na frente, o mesmo erro que aquele ministro, ele cometia, aqueles obreiros, aquelas pessoas que o serviam, cometia da mesma forma. E às vezes com a mesma idade que aquela pessoa que eles estavam seguindo, aquela mesma pessoa morria na mesma idade. Então, querido, é algo que a gente precisa ser cuidadosos. É com quem nós estamos nos associando. Porque a nossa unção, ela tem que aumentar, querido. Ela tem, querido, nós temos que ficar afogueados. E nós, como povo de Deus, ovelha tem que andar com ovelha. Amém, querido? Nós precisamos estar juntos mesmo, estar unidos. Porque um ferro afia outro ferro. Amém, queridos? Nós aqui, nós estamos sendo afiados. O nosso caráter, ele está sendo desenvolvido. Nós estamos crescendo no Senhor. Amém, queridos? Quem fica isolado é ilha, e nós somos corpo de Cristo. Então nós precisamos estar juntinhos, unidos, ligados e conectados. Amém, queridos? Agora, quando se trata acerca de outros ministérios, nós precisamos, honrar a pessoa, honrar a unção, honrar a fé, mas não acompanhar de pertinho, não acompanhar a mesma doutrina. Por quê? Nesse livro ele fala, às vezes a fé daquela pessoa, ela pode ser forte, mesmo ela estando fora do propósito. Mas, querido, vai chegar um tempo que essa pessoa não vai ter o caráter para sustentar aquela unção. E aí, queridos, como a própria, ele até diz assim, que às vezes a pessoa pode estar certa no coração, no espírito, mas errado na sua mente. E se, querida, a nossa mente não estiver conectada com a unção, se a nossa mente não estiver conectada com a palavra de Deus, querido, não tem como a unção se sustentar na nossa vida. Porque a palavra, ela é a base, ela é o alicerce da nossa vida. Por isso que a palavra diz que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Para quê? Para que nós possamos provar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Só é por meio da palavra, queridos. Então nós precisamos estar alicerçados, fundamentados na palavra, e nós vamos crescer, nós vamos desenvolver o nosso caráter, nós vamos cumprir o nosso chamado aqui nessa terra. Mas se nós temos muita fé, muito poder, mas não temos base bíblica, queridos, porque a base é o que sustenta, é o alicerce. Se não tem alicerce, essa casa vai rachar e ela vai ruir, ela não vai ter como se sustentar. Então nós precisamos, querido, estar certo no nosso coração e certo na nossa mente. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 1 Reis 19 diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele.
Ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o emolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. Então aqui, queridos, nós vemos, né, que Elias, ele encontrou Eliseu e ele lançou a sua capa, o seu manto, amém, que representava o poder de Deus, a unção. E ele diz: olha, tu já sabe o que te aconteceu, mas você vai ser o meu sucessor. Aí ele disse: não, deixa eu ir me despedir dos meus pais, beijar minha mãe e meu pai. Só que ele chegou lá, ele fez o quê? Ele pegou uma junta de bois e ele fez uma festa, um churrasco, e deu para o povo comer como despedida. E disse que o quê? Ele seguiu Elias. E disse que Eliseu, querido, ele serviu Elias. Não foi um dia, 5 dias, 1 ano, mas ele seguiu aquele homem, ele serviu a ele mais ou menos uns 10 anos. Amém, queridos? Nós já nascemos com o nosso chamado. Quando nós ainda estamos no ventre da nossa mãe, nós já nascemos com o nosso chamado. Mas nós não vamos, querido, entrar no nosso chamado assim do nada, de repente. Eliseu serviu Elias aqui, foi durante 10 anos. 10 anos, ele deitou água nas suas mãos, lavou os seus pés, ele ficava nos bastidores, cuidando de todas as coisas de Elias. Amém, queridos? E durante 10 anos, esse homem foi fiel, ele honrou a unção na vida de Elias. Vamos ler lá em 2 Reis. 2 Reis 2... 1 e 2. Primeiras Reis 2, 1 e 2, diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então aquele homem já seguia esse homem por tanto tempo, né? Servindo, honrando a unção que estava sobre a vida dele. E Elias, né, queria testar o caráter de Eliseu, ver até onde ele estava disposto, né, por aquela unção. Ele disse: fica aqui, né, eu vou ali, eu volto já. Parafraseando, ele disse: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não te deixo, eu não te largo por nenhum segundo. Aonde você for, eu vou estar juntinho, eu vou estar coladinho com você. Aleluia. Aí no 11, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo e com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltou-lhe, pôs-se à borda do Jordão. E tomando o manto de Elias que lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu ele as águas, e se dividiram para um lado e para outro, e Eliseu passou. Aleluia. Vendo os discípulos do profeta que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram lhe encontrar e se prostraram diante dele em terra.
Então, queridos, quando Elias, né, seguia Eliseu, ele disse: se você estiver perto de mim, você vai receber um manto. Mas ele, né, testava Elias para ver até que ponto ele estava disposto, né, para receber aquele manto, para receber aquela unção. E ele ainda diz que queria porção dobrada, né, do seu espírito, porção dobrada da unção que havia sobre a vida de Elias. E quando, querido, aquele homem, ele ficou juntinho, grudadinho, queridos, honrando aquela unção. Quando ele subiu aos céus, ele pôde ter aquilo que ele tanto desejava, aquilo que ele tanto almejava, que era a unção dobrada sobre a vida dele. O manto, aquela pele de cordeiro, caiu sobre ele. E a unção, o poder de Deus veio sobre ele, a ponto dele passar aquele manto nas águas. E o poder de Deus abrir aquelas águas e ele passar. E as pessoas diziam: eu vejo que o espírito de Elias está sobre Eliseu. Então, querida, aqui representa o quê? A influência, é a associação. Elias estava associado. Eliseu estava associado com Elias e ele, né, ficou com a porção dobrada do seu espírito, com a porção dobrada da sua unção. E nós podemos ver também Josué e Moisés. Josué sempre andava juntinho, coladinho com Moisés. E a Bíblia diz que ele foi o sucessor de Moisés. A unção que estava sobre a vida de Moisés, parte daquela unção caiu sobre a vida de Josué, né? E nós podemos ver muitos outros, Paulo e Timóteo, amém? Paulo e Timóteo, eles estavam sempre juntinhos. E Paulo, querido, sempre incentivando Timóteo, amém, queridos? Quando Timóteo, ele estava com medo, Paulo animava, Paulo dizia: aviva, reaviva esse dom que há em ti por meio da imposição de mãos. Você é forte, você é poderoso, você é um grande pastor. Então, queridos, queira estar perto de pessoas que vai te colocar para cima. Queira estar perto de pessoas que vai te deixar afogueadas, que vai te deixar com fome e sede da unção, com fome e sede de conhecer mais de Deus, de conhecer mais da palavra, de se expor, queridos, a ponto das pessoas olharem e perceber: existe uma diferença na vida de Gracinha, existe uma diferença na vida de Eliane, existe uma diferença na vida de Maria José, porque ali existe um poder, ali existe uma habilidade do alto. Aquela pessoa é diferente, ela anda em fé, ela anda em amor. Aleluia. Aleluia, queridos, nós somos poderosos aqui nessa terra. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos ungidos, nós somos separados para cumprir um bom propósito aqui nessa terra. Aleluia, e para isso, queridos, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Nós precisamos, querido, orar no Espírito, orar em outras línguas. Aleluia, porque isso é uma maneira de aumentar a unção na nossa vida. Aleluia, aleluia, é orando em outras línguas. Ei, queridos, ainda está valendo. Entra no teu quarto, tranca a tua porta e vai orar ao teu Pai em secreto, porque Ele te ouvirá. Ele está te ouvindo, querido, Ele está te ouvindo. Precisamos ter uma vida de reverência ao Senhor, queridos. Precisamos ter uma vida de reverência à pessoa do Espírito Santo. Aleluia, porque Ele está em nós e sobre nós para nos ajudar, para nos edificar, para nos fortalecer. Aleluia, aleluia, porque não é, querido, na força do nosso braço, não é no nosso entendimento, não é na nossa habilidade, mas existe um poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Às vezes, queridos, nós estamos lutando por algumas coisas na força do nosso braço, mas se nós deixarmos o Espírito, a unção, querido, ocupar esse lugar, querido, é causa ganha. É causa ganha, queridos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, existem 3 tipos de unção: a individual, a dos 5 dons ministeriais e a unção coletiva. Amém? Eu queria abrir um texto aqui em 2 Crônicas,
Segundas Crônicas 5. Segundas Crônicas 5:11 diz assim: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos dos irmãos deles, vestidos de linho fino, estava de pé para o oriente do altar, com símbolos, alunedes, harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono ao templo tocavam as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e renderem-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu a saber que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de uma maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, queridos, aqui está falando no Velho Testamento, né? Dos sacerdotes, eles estavam ali se santificando. E os levitas estavam ali tocando, né, com seus instrumentos. E todos em uma só voz, todos em uma conexão, todos com um só coração, queridos. Louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E a glória do Senhor veio sobre aquela casa. E encheu toda aquela casa, querido, a ponto que os sacerdotes não podiam ficar nem de pé. A unção era tão grande, era tão poderosa naquele lugar, querido, que ninguém se aguentava ficar de pé. Essa é a unção coletiva. Queridos, a unção coletiva, Kenneth Hagin fala que ela é a mesma unção que estava sobre a vida de Jesus. Porque aqui, querido, existem muitas unções diferentes. Amém? Aleluia! E nós estamos juntos, nós estamos unidos. Agora nós precisamos o quê, querido? Estar com o mesmo coração, estar com a mesma sensibilidade. Eles estavam aqui, queridos, no WhatsApp, distraídos? Não. Eles estavam orando, eles estavam louvando, cantando louvores a Deus. É isso, querido, que nós precisamos fazer quando nós estamos aqui nesse lugar, querido. É um lugar propício para a unção de Deus, querido, a unção coletiva, tomar esse lugar. Na própria Bíblia diz, querido, que quando lá em Atos, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar e eles oravam, eles cantavam louvores a Deus, diz que a unção encheu aquele lugar a ponto de o prédio tremer. Aleluia, ele não tremia, querido, não é como um terremoto que cai, que faz, não, tremer, a unção era tão forte naquele lugar que ela tremia, por causa de quê? Da reverência, por causa da unção, do ajuntamento santo, queridos. Aqui, querido, existe uma unção poderosa no nosso meio, onde cegos podem ver, coxos podem andar, né? Tumores podem desaparecer, queridos, por causa da unção coletiva, do poder, da unção do Espírito Santo. Aleluia. Nós também podemos ver Paulo e Silas quando eles foram presos. Aleluia. Quando eles foram presos, queridos, Paulo e Silas, eles tinham todo motivo para murmurar, para chorar. Mas eles não fizeram isso. Diz que por volta da meia-noite eles oravam e eles cantavam louvores a Deus. A ponto de todos aqueles prisioneiros, querido, ouvirem. Aleluia. Diz que de repente, né? Aquele lugar, ele tremeu. As cadeias, as correntes caíram das suas mãos. E eles foram soltos e eles foram libertos. E aqueles homens puderam ver a glória de Deus naquele lugar, a unção naquele lugar.
Paulo e Silas, eles foram libertos. Por quê? Por causa da unção que tinha sobre a vida deles. Porque eles estavam em unidade, estavam os dois ali, com o mesmo propósito, cantando e louvando a Deus. Então, queridos, quando nós estamos aqui, queridos, quando nós temos reverência ao Senhor, num culto de oração, queridos, onde existe um louvor, onde existe a nossa oração, a nossa adoração, é um lugar propício, querido, para unção, né? Fazer coisas extraordinárias nesse lugar, queridos. Aleluia. Então nós precisamos ter, querido, em mente a unção coletiva. Ela é poderosa, ela muda circunstâncias, ela cura pessoas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.